Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o seu programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. Hoje, para mais um bate-papo, seja muito bem-vindo. Você que nos ouve aqui pelas rádios, pela Rádio Eventos Web, pela Rádio Rede Imaculada e também pelos nossos podcasts, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo. Com certeza, gostamos muito da sua presença aqui conosco, nos escutando. E se puder, comente nas redes sociais o que você acha do nosso programa, dê sugestões de assuntos, né? É um momento de evangelização, que a gente prevê a presença de catequistas, mas todos nós precisamos ser evangelizados novamente e sempre. Jesus está sempre falando ao nosso ouvido e é bom que o nosso coração e a nossa mente se abram, né? Com certeza. Para vocês nos acompanharem aí pelo Instagram, é @querigmahoje, tudo junto, tá bom? Digita lá na lupazinha de pesquisa que vocês nos encontram. Sim. E para a gente iniciar mais uma conversa, hoje nós vamos falar de mais um documento. A gente gosta sempre de trazer novidades, né? E a gente vai debater um pouquinho sobre um com nome diferente, mas um nome muito bonito, chamado Evangelii Gaudium. A alegria do Evangelho, mais um dos documentos assim que o Papa Francisco escreveu, que nos ajuda, né, a caminhada na catequese, nos motiva a seguir. Sim, e assim, como se fosse o documento que o Papa colocou mais de si mesmo, foi essa exortação, né? A alegria do Evangelho, como é o rosto da igreja que Francisco sonha, da qual ele participa, da qual ele movimenta, nessa confiança em nós, fiéis, para levarmos adiante o Evangelho de Jesus Cristo e levar com entusiasmo, com alegria, porque somos portadores dessa notícia maravilhosa de que Deus nos ama e nos quer junto dele, né? Nos quer salvar. Com certeza. E é assim que nós devemos seguir na nossa caminhada, né? Alegres. E pensando nessa alegria, nessa vivência, porque muitas vezes, né, nós com toda aquela correria da nossa vida, no dia a dia, a gente não tem esse ânimo, essa alegria, né? Então, muitas coisas, às vezes, nos leva, né, a andar um pouquinho cansado, né? Principalmente quando a gente vai para catequese assim toda semana, dá aquele encontro, aí acaba virando uma rotina para muitos catequistas, né? Então chega dependendo do mês, né? Lá, principalmente assim quando vai chegando próximo às férias, os catequistas já estão todos cansados. Olha, pois é, mas nossa, essa semana eu tive uma experiência bem bacana, Débora, vou te contar. Eu tenho uma professora de yoga, né? E ela já tem acho que tem mais de 75, sabe? Olha que legal. O rostinho já é todo marcado, assim, né? Ela é magrinha, assim, come muito bem, tudo, coisas naturais, né? O cabelo bem branquinho, assim, não tem pintura, né? Já fez mais de 50 anos de casado, porque a gente contribuiu para a festa dela de 50 anos, que né? Que legal. Mas ela não tem nem filhos, assim, né? Mas ela tem uma alegria, uma espontaneidade, uma alegria de viver que a outra aluna que gosta de estudar a parte da yoga, assim, teórica, elas estudam ainda, né? Fala assim, eu já acho que eu tô cansada, você vai querer mesmo estudar, né? Isso no término da nossa aulinha. Aí ela falou assim, cansada de quê? Só se for de ser feliz. Meu Deus do céu, cansada de ser feliz. É essa canseira que eu desejo pra mim. Porque normalmente a gente tá tão leledinho assim, né? Tá tão assim, tem que fazer. Nossa senhora, puxa vida, sério que eu tenho que fazer isso? E fica meio cansativo, assim, meio pesaroso. A catequese dá aquele... aquelas crianças de novo. Vão bagunçar, vão estragar aquilo que eu planejei, né? Exatamente. Mas essa assim, cansado de quê? Só se for de ser feliz.
para mim valeu como uma senhora lição de vida. Olha, muito que obrigada, lindo. Dalva. Você foi demais nesse momento. Olha, parabéns, porque essa é a essência que o Papa nos traz, né? Esse cansaço de ser feliz, né? Alegria. Né? Sejamos alegres mesmo nesse cansaço, mesmo com a rotina, né? Porque as coisas ficam mais leves, né? Eu fico, assim, até um pouco triste, porque as pessoas hoje não estão aceitando nem você ser alegre, nem você ser, né, uma pessoa motivada. Elas utilizam até uma frase que eu não aceito muito, que diz que como é que fala? É a alegria positivista, né? Alguma coisa nesse contexto. Tem um nomezinho, eu não lembro agora. Então, até a própria alegria, você não pode... É positivismo tóxico que fala. Nossa! É isso. E aí dizem que você tem que sofrer, tem que aceitar as suas tristezas. Até aí eu entendo. Porque, de fato, a gente precisa sentir os nossos, né? As nossas... As cruzes, cruzes, elas vão né? acontecer de todas as formas, né? Mas Exato. como carregá-los, você vai sabendo, né? Você lembra num outro podcast, você já leu para nós aqui a historinha, né? De que Deus está carregando ali para você, ou junto com você, do seu lado, né? Então, assim, e essa tendência ao negativo pode reverter muito numa saúde precária, né? Sim. No não desenvolvimento, de deixar de aproveitar oportunidades, né? Então, realmente, acho que não existe um positivismo tóxico, não. Acho que a pessoa está um pouco, assim... levando para o outro lado, escolheu, né, um caminho. Escolhendo o negativo, né? Eu acho que o negativismo, com certeza, ele pode ser muito mais tóxico do que uma atitude positiva frente às adversidades da vida que a gente tem, né? Sim, e é por isso que a gente trouxe esse tema, porque ele ficou algo, né, de uma dualidade nesses significados. E é difícil porque eu mesmo, né, eu gosto de brincar, eu sempre estou sorrindo, embora a alegria, ela não necessariamente você precisa estar sorrindo, né, o tempo todo. Você às vezes pode estar passando por um momento tão difícil, mas que as pessoas olhem para você e ver uma resiliência. Então é isso que às vezes as pessoas não entendem, né, nesse contexto. Não é necessariamente o sorrir com, né, a boca, digamos assim, aquela parte fisiológica, mas é o sorrir com o coração, com a alma, é um acolhimento. A Scalilian fala, é uma atitude positiva, né, um gesto diferente, que o mundo está fazendo com que a gente se anule desta alegria. E aí a gente vendo essa carta do Papa justamente com esse tema, para nós, né, a gente percebe aí a gente começa a entender assim até a nossa igreja. Por quê? Porque quando Jesus morreu, os próprios discípulos estavam tristes, num cenáculo, né, junto com Nossa Senhora. E aí, de repente... Não estavam entendendo aquela situação, né? Não. Como que o Salvador, aquele que deveria reinar sobre tudo, sobre todos, né? Sim. Tinha sido crucificado junto com ladrões, né? Assim, igualada a sua reputação, digamos, aos ladrões, né? E aí que veio a beleza do renascer dele, né? Porque renasceu novamente a alegria. Então, nós devemos ser essa esperança, né? A partir do envio do Espírito Santo. Sim, pedindo a força, porque sozinho realmente a gente não consegue. Somos palhas ao vento. Sim. Temos que realmente pedir auxílio sempre ao Espírito Santo. Por isso que eu escolhi para a nossa oração inicial, né? Uma bem pequenininha aqui. Vinde, Espírito de amor. Quero passar o dia tendo a certeza que sou muito amado e por isso devo distribuir este mesmo amor a meus irmãos e irmãs. Vinde, Senhor, em meu socorro, que eu não deixe de sentir a sua presença e a vossa graça invadir a minha alma. O mundo precisa sentir o quanto é amado por vós, e eu quero neste dia ser sinal de amor. Que minha presença possa transmitir esse amor e que o meu dia seja direcionado apenas para amá-lo, assim como vós o fazeis. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Está lá em 1 João 4, 7. Esta oração é de autoria de Elcio Vicente Testa.
O Nossa, que Espírito lindo. Santo é o amor. E olha, e o amor onde ele passa, ele vai assim, né? Florindo, ele vai clareando, ele vai pacificando aquele que está, né? Vai dando compreensão. Então, nós temos o Espírito Santo em nós, né? Principalmente os batizados, né? Tem Deus dentro de si e às vezes não recorrem a esse Deus, colocam ele meio de lado, né? Então, que a gente saiba realmente solicitar a presença, acordar esse Deus, né? Esse Espírito Santo que está aí à nossa disposição. E ele nos ajuda. E a gente começa a entender a história de muitos santos também, né? Porque realmente, humanamente, nós ficamos duvidando, né? Se a pessoa consegue ser feliz mesmo com o caos na vida dela. Né? Por isso que eu até acredito que, como a gente começava a comentar aí no início, que essa relação do positivismo tóxico, né? Entre aspas, aí que as pessoas estão usando, porque nem alegre a gente pode ser mais, eles encaram isso como algo ruim. Claro que a gente também sabe que tem que ter um equilíbrio em tudo, né? A gente sabe também que uma pessoa não é 100% feliz o tempo inteiro, né? Humanamente impossível, né? E tudo a gente tem que ter uma empatia, um controle. Mas quando a gente entende esse amor por Jesus, quando a gente aceita, a gente tem um encontro pessoal com ele, a gente tem uma alegria, né, como essa dessa senhorinha, né, uma alegria que ela transborda nas atitudes, ela transborda mesmo sem a gente precisar fazer nada. Ela é tão natural, que ali a gente vê o amor de Deus na vida dela, independente do que ela, né, do contexto, de onde ela esteja. E é assim que o Papa Francisco nos traz essa reflexão para esse documento belíssimo, né, que é o Evangelho Gaudium, né, que é a alegria do Evangelho, porque a gente vê lá o Evangelho trazendo algumas leis, a vivência de Jesus, o próprio sofrimento dele, que ele passou, as dificuldades, né, e claro, que culmina a na ressurreição, sim, né? Que culmina na ressurreição. Exatamente. Então, essa confiança de que Deus vai estar conosco, né? Mesmo nos momentos difíceis, e Ele tem tudo em suas mãos, né? E é capaz de nos trazer essa vida que é eterna. Eu acho que quando nós lembramos sempre das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, os que sofrem, porque serão consolados. E esse é, digamos assim, são os mandamentos de Jesus que parecem ser incompreensivos, mas é essa segurança de que não importa o que nós estivermos passando, Deus está do nosso lado e nos aguarda numa eternidade, né? Exatamente, a gente vê muito. muito. E o seu amor é capaz de encher o nosso coração de alegria. Muito. Eu sempre venho trazer Tiago Alberione porque hoje ele é a minha maior referência, né, dessa alegria, dessa vivência. Né? Eu sempre trago a história dele, que o bem-aventurado é o Padre Alberione, é o formador de toda a família paulina, né? Padres paulinos, irmãs paulinas, as pias discípulas do Divino Mestre, né? Cada uma é de uma editora, as pessoas às vezes ficam perguntando quem são. Então, Padres Paulinos, da editora Paulos, as Irmãs Paulinas, né, das edições Paulinas, as pias discípulas do apostolado litúrgico. E as outras, né, que é as Irmãs Pastorinhas, que trabalham nas pastorais, tem os institutos que trabalham com famílias e outros grupos, né? Também nós leigos somos chamados de cooperadores que, junto com as congregações, também vivemos o carisma. E aí, Padre Alberione, que formou todo esse grande núcleo aí que eu falei para vocês, toda essa família... Dedicada à comunicação católica, né, Sim, pessoal? ele amava. Para ele, assim, ele, no tempo que ele viveu, ele trouxe a imprensa mesmo para dentro da igreja, né? Esse anúncio da boa notícia. Porque ele também tinha esse pensamento de que nós podemos combater as coisas ruins. E na época que ele viveu, era uma época que estava muita guerra. Então, só estava disseminando notícias ruins. E ele sempre ficava inquieto porque ele falava assim, poxa, o que eu posso fazer para que chegue nas pessoas a boa imprensa, a boa notícia? Chega de tantas destruições, né? De tantas guerras, dificuldades. Claro que a gente sabe que existem, né? A gente não pode ser alheio à realidade. Mas também nós podemos, como a Lilian até colocou, trazer ações positivas. E aí, pensando nisso,
Tem uma frase até do livro dele, que eu gosto de lembrar muito, que é assim, as pessoas chamavam ele de louco. Porque ele fazia coisas que as pessoas, assim, não entendiam, né? Como sozinho ele fundou um jornal, né? No caso, são os padres paulinos, que foram os primeiros, né? Eram homens que iam estudar, e aí foram desenvolvendo o carisma. Então, ele formou uma imprensa todinha, um jornal. Chama-se de imprensa porque eles usavam máquinas grandes que prensavam as letras, né? Nos papéis, e aí iam formando os jornais, né? Então, as pessoas começavam a ver aquilo e chamavam ele de louco. E não acreditava nesse trabalho. E ele sempre falando, não, nós vamos anunciar o evangelho a todos. Tem um outro padre também que trabalhou, né, jornais, né, o Cavaleiro da Imaculada, né, que coube, né? Sim, que é um outro jornal, assim, muito conhecido no meio católico, né? De boas práticas católicas e boas notícias da alegria. Maximiliano Kolbe, né? Aquele judeu, né? Que faleceu no campo de concentração também. Quando eu li a história dele, foi tão forte, impactante, assim, né? Sim. Assim, como acreditar, né? Que pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura, como Jesus solicitou, é possível, né? Sim, e ele dizia uma frase, porque assim, eles não tinham dinheiro para nada, nem para manter o instituto com aqueles tantos rapazes que deixaram suas casas para seguir e trabalhar, mas ele falava que confiava muito em Deus e que Deus providenciaria tudo. E ele tinha assim uma devoção muito grande às orações no sacrário. Então ele sempre ia conversar com Jesus, né, ali diante do Santíssimo. E nem mesmo os que acompanhavam ele, os padres, né, ficavam ali perguntando, mas como? Como que o senhor tem uma calma, tem uma alegria? E ele falava, né, que Deus providenciaria tudo porque ele acreditava. E realmente, de fato, aparecia doações, apareciam pessoas para ajudar, então os jornais eram feitos, tudo era providenciado. Então, quando a gente acredita, né, e ele sempre fala dessa alegria, a alegria de confiar no Evangelho. E ele trabalhava muito a questão eu me arrepio. Vocês não conseguem ver aqui pelos nossos estúdios, mas ele falava na questão da passagem da lâmpada, em que o que adianta um candeeiro debaixo da cama? O candeeiro a gente coloca para iluminar, porque o Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. É uma das frases assim que mudou até a minha vida, porque a partir desse momento a gente entende que eu posso iluminar o outro. E quando a minha luzinha tá lá apagadinha, o outro nos ilumina. Pode emprestar a sua luz para você, né? Sim. Realmente estar evangelizando, estar nesse meio, né, da igreja, com outros companheiros de pastoral, de tudo, no serviço a Deus, isso ajuda, um alimenta o outro, né? Faz muita diferença, do que você querer trilhar um caminho sozinho. Deus não quis nos salvar sozinhos uns dos outros, né? Ele quer nos salvar em comunidade. E uma boa imprensa sempre é tudo de bom, né? Realmente, lá em casa, o meu pai gosta muito do jornal ligado, inclusive na hora das refeições. E você escuta tantos golpes, tantos feminicídios, tantos acidentes. Nossa, e agora, como a gente tem, assim, em time, notícias do mundo inteiro, né? Os acidentes naturais, né, o que está acontecendo de pecado, né, de ruim em tantos lugares, e a gente fica assim, nossa, onde meu coração vai poder descansar? Aí, podemos descansar e ser alegres no Evangelho, conhecendo mais a palavra de Deus, né? Nos últimos podcasts que nós fizemos, falamos tanto da palavra de Deus, né? E ela realmente acalenta o nosso coração. E uma outra dica que você falou aí, incrível, visita ao sacrário. Sim. Nossa, que mudança de astral, né? Digamos assim, seu relacionamento com Deus nutrido ali numa adoração, né? Numa conversa íntima, num desabafo, ou mesmo assim, é onde a gente angaria forças, né? Para superar essas dificuldades, para enxergar saídas para aquelas coisas que estão mais complicadas.
realmente vale a pena. Com certeza. Eu não sei o momento que você vai ouvir esse programa, mas nessa semana que a gente está gravando, né, eu até lembrei agora, aqui em Brasília, nós temos o costume, né, a cada uma vez por ano, a paróquia, ela se dirige para um local aqui chamado, né, Exposição do Santíssimo Sacramento Perpétuo, né, que é a igreja aqui em Brasília, na L2 Sul, na 606, que é a igreja do Santíssimo Sacramento lá, e o Santíssimo fica exposto e as pastorais vão se revezando. E essa semana que nós estamos preparando esse programa, a nossa comunidade foi a vez dos catequistas, né? Não foram tantos como a gente gostaria, porque são dias de semana, a maioria trabalha, né? Mas nós fomos um grupo pequeno, mas muito gostoso, né? Então, e o quanto renova, né? Eu estava até um pouco adoentada esses últimos dias de cama e levantei justamente nesses dias que foi a terça-feira que nós fomos para essa adoração. E foi um momento muito bacana, revigorante. O quanto é importante nós, como catequistas, também adquirirmos juntos, em unidade, essa prática, né? E foi tão gostoso. Cutuque aí a sua comunidade para fazer um momento junto com os catequistas. Esta agenda, né, que é distribuída pelas paróquias de Brasília toda, né, e algumas vezes pelas pastorais e movimentos também da Arquidiocese de Brasília, né, assim, essa adoração perpétua. Até outro dia eu escutei na rádio, né, que assim, é um sonho de alguns, do nosso pastor ou de alguns sacerdotes que tenha realmente essa adoração perpétua em todas as cidades do Brasil, né? Ou, quiçá, do mundo também, né? Porque Deus merece o nosso coração aberto, né? E a nossa reverência, damos honra e glória a Deus, né? Nós nascemos por Ele, fomos criados para o amor, somos protegidos por Ele, e esse reconhecimento, né, de que Deus é principal, digamos assim, é o cerne, é o pilar da nossa existência, e o que muito o mundo deixou para trás ultimamente, né? No tempo da cristandade, digamos assim, as pessoas ainda tinham Deus em conta, levavam Deus em conta. Hoje parece que ficou um pouco démodé você dizer que Deus é o centro da sua vida, né? E sendo que a nossa alegria, que vem do Evangelho, faz justamente a gente assumir isso, Deus como centro. Exatamente. E para fortificar mais essa mensagem, a gente vai fazer a leitura que preparamos hoje. Sim, a passagem bíblica de hoje está lá em Salmo 200. Salmo de ação de graças. Aclamai ao Senhor por toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai cantando sobre os seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É o Salmo 100. A gente trocou. Sim, ixi, acho o meu óculos, Débora. Perdão, pessoal. Olha que ele não é muito velho, mas acho que, assim, de vez em quando embaralha uma letrinha aqui. É igual eu também. Porque eu ia fazer uma observação, porque esse é o menor salmo que temos. É o salmo o menorzinho e tão rico. Sim, é um salmo de extrema confiança, né? Sim. Tudo a ver com a alegria do Evangelho, né? Exatamente. Eu lembrei dele porque, em relação ao tamanho, eu gosto muito de acompanhar as orações da irmã Zélia. Então, eu sempre, quando eu consigo, né? Porque realmente a nossa vida corrida, a gente, né, já tem uma rotina de oração, mas ela nos convida em determinados momentos a fazer um salmo por dia. Então, a gente tem aquele momento, né? São 150 salmos. Então, nós passamos 150 dias
rezando os salmos. E ainda tem mais, se você errar, você volta para comer. Conta como uma penitência no sentido de você criar o hábito da disciplina, né, do compromisso. E aí eu sempre lembrava, porque quando chegava no 100º, e aí eu falava, poxa, é o menor salmo, né? E ele é riquíssimo, ele é belíssimo, né? Porque tem salmos que são 2, 3 folhas, né? Pra gente ali meditar, orar, né? Direitinho em cima, fazer toda a degustação da palavra, né? De Deus, desse amor. E esse salmo, ele traz essa alegria, mesmo sendo tão pequenininho. Nossa, ele contém bastante do significado, né, do que nós viemos fazer aqui em Deus. Ao Senhor Deus que nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho, e pedindo a glorificação, né, para glorificar e bendizer o seu nome, é para isso que nós existimos. Muito lindo esse salmo. Sobre os salmos também, me lembrei de uma coisa, né, que quando os monges, eles tinham que rezar todos os salmos no Sim. mesmo dia. Então, fazer um por dia tá até tranquilo, né, Muito. pessoal? Tá bem tranquilo. Pois é. Mas aí, São Gusmão, né, ele falou como o povo não conseguia ler, né, que eles pudessem rezar, então, 150 Ave Marias. Foi daí que nasceu o nosso rosário, né? O terço dividido entre mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Os 150 Ave Marias seriam em substituição, né, aos 150 salmos que existem na Bíblia, que eram rezados pelos monges, pela igreja, né? Então, é uma história bem bacana da gente lembrar também. Com certeza. E apaixonante, né? Pelas nossas piedades populares, como a gente fala, e a riqueza da nossa igreja nesse quesito de oração, de amor, de devoção, né? E aí, pensando nessa alegria também, a gente, né, pautado nessa palavra maravilhosa que nós vemos, o documento, ele traz uma reflexão para cada um desses momentos, né? No capítulo 1, ele trabalha muito a transformação missionária da igreja, que é justamente isso que a gente está falando, que os monges faziam, as suas missões, né, as suas orações. No capítulo 2, ele já vem trabalhar a crise do compromisso comunitário. Então, é justamente essas dificuldades que a gente acabou de falar. No capítulo 3, o anúncio do evangelho. Então, apesar das crises, das dificuldades, né, ele diz primeiro o que é, e depois ele trabalha a reflexão de irmos evangelizar, de anunciar ao povo de Deus, né? A preparação de uma boa pregação, uma evangelização, trazendo aí aprofundamento junto com o querigma, né? Desse amor, que é o tema, né, do nosso programa, que é esse encontro pessoal com Jesus. No capítulo 4, ele trabalha a dimensão social da evangelização. Então, ele vai trazer as repercussões comunitárias e sociais do querigma, ou seja, a vivência ali, né, do dia a dia das pessoas, a inclusão social dos pobres, o bem comum, a paz social que a gente precisa tanto, e principalmente uma palavra muito importante: o diálogo social como contribuição para a paz. E no seu 5º e último capítulo, ele vem trabalhar os evangelizadores com o Espírito, né? Que costura tudo que nós falamos desde lá da nossa introdução, motivados pelo Espírito Santo para poder trazer esse impulso para a evangelização, né? Porque através desse impulso missionário, que também lembra, aqui no capítulo 5, Maria, a mãe da evangelização, como exemplo, porque ela foi essa importante exemplo para nós, né? O exemplo, um dos grandes, né, exemplos de como devemos ser esses missionários, esses alegres do evangelho. Tanto que, como a Lilian colocou a história do texto que a gente traz, Nossa Senhora, né, a gente relembra também do canto dela, o Magnífica, que ela glorificou ao Senhor, né, pela graça que ela ia receber.
Nossa, Débora, você fez aí uma síntese tão bonita desse documento que deu bastante vontade de lê-lo, né? Eu acho que na internet tem um artigo dizendo assim, as 25 melhores frases do Papa Francisco no Evangelho Gaudium. Aí lá a gente reflete realmente o pensamento do Papa Francisco com relação que ele primeiro faz como o catequista costuma e deveria estar sempre fazendo, né? Ele joga luzes no mundo atual, né, para verificar como está o cenário, como que está acontecendo, aí ele ilumina com o Evangelho e depois colhe as saídas, né, os frutos, como que poderia ser realmente, dizendo como esse mundo poderia ficar na luz desse Evangelho, né, depois que nós assumíssemos realmente ser abertos à fraternidade universal, abertos ao acolhimento do pobre, ao acolhimento daqueles que sofrem e desistindo um pouco do nosso egoísmo, do nosso pensar só em si, como que seria, né, possível um mundo com a paz social que Francisco sempre vem defendendo, né? Que é o querer de Deus, que nós fôssemos irmãos uns dos outros. Então, todos no mesmo corpo que é a igreja. Olha, é muito bonito, né? Eu sou apaixonada por esse documento, inclusive foi um dos primeiros que eu li, né? Assim, quando o Papa Francisco entrou. Então, assim, ele traz essa renovação, né? Ele é de 2013. Então, assim, a gente indica muito para que nós, catequistas, tenham essa alegria de sermos evangelizadores. Sim, nossa, o tempo passou, hein, Débora? Já vontade de ficar aqui até... para falar sobre o Papa Francisco e a alegria que ele transmite aos nós cristãos, né? É muito bom, com certeza. E deu bastante vontade de ler o documento novamente, hein, gente? Quem já leu, né? Pode... Esses documentos pontifícios, eles ficam à disposição lá no site do Vaticano, em todas as línguas praticamente, né, traduzidos lá em português. Você consegue baixar um PDF, mandar à internet para ser estudado, né? Não precisa nem, talvez, gastar comprando seu livrinho, mas tem gente que gosta de rabiscar, de sublinhar, de fazer anotações, aí comprem também o documento, vale a pena. As palavras do Papa Francisco sempre nos instruem, nos alegram, né? Nos motivam, nos impulsionam. É muito bom seguir com a nossa igreja. Com certeza. Eu sou uma dessas, viu? Que eu gosto do livro. Mas também pela natureza, né? A gente gosta também do meio digital. Eu trabalho eu sou híbrida. Eu gosto dos dois, né? Até porque ser essa anunciadora, né? De formas diferentes, né? Eu gosto muito dessa além fronteiras, né? Alcançarmos aonde é possível, né? E dar oportunidades para todos. Então... Pensando nisso, gente, então ficamos por aqui. Mais uma vez, nosso agradecimento por você acompanhar aí conosco, né, esse programa que a gente faz com todo carinho. Sim, é muito bom estar com vocês aqui, conversar com a Débora. O nosso coração se enche de alegria, né? Exatamente, eu digo mesmo conversando com a Lilian e nós conversando com vocês, que nos ouve e aí em todo momento e no momento que vocês também conseguirem, né? E nos acompanhar aí nesses diversos meios. Então, sigamos rezando uns pelos outros. Combinado? Pensando sempre com a alegria do Evangelho, o Evangelho Gaudium. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Até lá.